Uma atuação com as digitais de Fernando Diniz. Todas elas, se fôssemos colocar alguma exceção, talvez ela ficaria justamente em mais um erro defensivo, onde muitos, mais uma vez, apontarão o dedo para o treinador. Porém, outra vez, um erro individual vem antes de qualquer erro coletivo. E o Vasco precisou buscar 3 gols para vencer o Bahia com autoridade. Uma atuação que deveria servir como exemplo. O que se espera do time é esse tipo de comportamento durante os 90 minutos, e não aquele que vimos contra o Ceará de desatenção ou até mesmo a ilusão no 6-1 diante do Santos. O que se espera do Vasco é uma equipe competitiva pela sua ideia de jogo e mais uma vez o time prova que pode alcançar esse objetivo, mesmo jogando contra um adversário que costuma dificultar para os seus adversários no Brasileiro, contra si mesmo com seus inúmeros erros individuais, e nessa noite também contra uma arbitragem vergonhosa de João Vitor Gobi, o mesmo que já havia expulsado o David lá em Salvador contra o mesmo Bahia no último Brasileiro. Foram 3 gols, mas era para ter sido mais. Quarto melhor ataque do Brasileirão e um dos 8 times a ter saldo positivo no Brasileirão também. Os méritos do trabalho do nosso treinador está aí, onde o Vasco chega a um mês sem perder. 6 jogos disputados, sendo 3 clássicos, agora abrindo 5 pontos do Z4 e com a vaga na semifinal da Copa do Brasil garantida. Mas o trabalho não para por aí. Existe muita coisa que Diniz precisa melhorar ainda. A teimosia dele, em muitos sentidos, irrita qualquer torcedor. Mas é inegável que, em meio ao excesso de gols entregues pelos nossos jogadores, ele consegue encontrar soluções também. O técnico só venceu em jogos que marcou ao menos 3 gols, mas há de se pontuar que pela primeira vez ele ganha peças de combate para tentar evitar esse sofrimento. A partida feita por Barros nessa noite é coisa seríssima. Um acerto enorme na janela foi a sua volta. Foram 15 de 20 duelos vencidos nessa noite e 29 de 40 disputados nos últimos 2 jogos. O único jogador vascaíno com esses números nos últimos 10 anos pelo Brasileirão vestindo a camisa do Vasco. Mas não só ele. Cuesta é zagueiro, amigos, do tipo que o Vasco tanto precisava e não conseguia trazer de jeito nenhum nos últimos anos. O colombiano é tudo que Diniz precisava também. O erro de Lucas Freitas apenas comprova a diferença de um jogador 100% ligado na partida e o que tínhamos antes à nossa disposição. Robert Renan se mostra ainda mais importante nesse sentido também. Tivemos ainda Andrés Gomes, que erra em muitas tomadas de decisão, mas é um jogador que não tínhamos com essas características para compor o elenco e será importante também daqui para frente. Afinal, são apenas 23 anos para o nosso Colômbia que ainda busca o ritmo de jogo ideal por aqui no futebol brasileiro. A gestão, enfim, acertou na janela. E a evolução de Diniz em busca dos resultados fica evidente com a melhora dessas peças também, porque a ideia de jogo vai se adaptando ao que temos. Foram inúmeras bolas longas que possibilitaram inclusive uma goleada nessa noite, que não acontecia antigamente com Diniz. Mas David e Verratti desperdiçaram oportunidades importantes. Assim como havia acontecido contra o Bahia na última temporada em São Januário, o Vasco faz uma partida de almanaque contra o adversário. Mas como nada é perfeito nesse clube, se no último ano sofremos no segundo tempo, esta noite sofremos com a arbitragem e com mais um erro bobo que está longe de ser culpa de Diniz. Afinal, contra o Santos na estreia do Brasileirão, Sport e Cruzeiro, erros defensivos já haviam acontecido também com Carille. A diferença é que agora conseguimos competir mesmo com excesso deles em campo. Imagina só, torcedor, quando conseguirmos corrigir essas falhas que se repetem dia após dia, onde poderíamos chegar com essa ideia de jogo inteira. E só para lembrar que o Coutinho voltou querendo demais, tá?